Eu quero, amados irmãos, pedir aos queridos irmãos que abram em 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 11, 12 e 13, assim dizem: palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se somos infiéis, entretanto, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Ontem à noite nós começamos a conversar sobre esse texto, não é, irmãos? Muitos não estavam, pois estavam em suas igrejas recebendo ali o ano novo, com felicidade, graça e alegria. E eu me lembro perfeitamente, ao trabalhar este texto, na sua primeira parte, ontem à noite, e hoje concluo, até para que aqueles que não puderam estar possam se situar intelectualmente no mesmo, que nós dizíamos sobre a fidelidade do Senhor. E como os anos de 2021 e 2022 foram anos em que a fidelidade do Senhor foi demonstrada na nossa vida de forma muito grande, patente e real. Por quê? Por uma razão simples. Porque mesmo diante de toda a dificuldade, problemas, encrencas, e adversidades que todos nós passamos, nós tivemos um Deus que foi absolutamente fiel a nós. Incrível como uma das demonstrações mais fantásticas desta fidelidade se deu com o Salmo 23. O Salmo diz: o Senhor é meu pastor. E isto fala de relacionamento. E ontem chegamos e meditamos um pouquinho, chegamos à conclusão de que nós não somos lá ovelhas, tão ovelhas como nós deveríamos ser. Mas não obstante sermos ovelhas, não tão submissas, não tão dedicadas, não tão absolutamente voltadas ao grande pastor, em 2021 e 2022, independente de tudo, ele, como grande pastor, nos guiou a pastos verdejantes, a águas tranquilas, refrigerou nossa alma, nos guiou pelas veredas da justiça por amor ao seu o quê? Nome. E ainda, muito obrigado, meu pastor, quando nós andamos pelo vale da sombra e da morte, como andamos, ele ainda esteve conosco e ele não abriu mão da proteção completa, com sua vara, com seu cajado, nos consolou e ainda nos deu a felicidade de preparar mesa absolutamente farta e linda na presença dos nossos adversários. Ou você pensa que o que aconteceu ontem na sua casa foi o quê? Você em pleno final de pandemia, aonde a situação se arrefeceu muito agora, com uma tal de Ômicron, que não mata, mas que se expande de forma terrível, você tem uma mesa
com comida, com bebida, com alegria, com família, com tudo. O que é isso, senão o pastor, independente de mim e de você, que não merecíamos? Nos fazendo ter uma mesa na frente dos nossos adversários. E ainda ungindo a nossa cabeça com óleo. Fazendo o nosso cálice transbordar. Nos fazendo ter o privilégio de estar na casa dele. Tão linda, tão bela, tão aconchegante, tão maravilhosa. E nos dando ainda, José, o privilégio de ter a certeza que habitaremos com ele para sempre, porque bondade e misericórdia nos acompanham. E ontem eu encerrei a palavra dizendo e perguntando: quem de nós merecia isso? Tem um aqui dentro que mereça o pastor que tem. Mas sabe por que ele é o que é? Porque não obstante eu e você sermos infiéis, ele continua sendo quem ele é, fiel, absolutamente fiel. E paramos aqui ontem à noite. Foi uma mensagem muito dura, muito pesada. Não só para você que ouviu, mas principalmente para mim que falei. Um pastor nunca gosta de trazer advertências. Mas a gente não fala o que quer, a gente fala o que Deus determina. Eu tenho por hábito de chegar sempre com 2 a 3 mensagens preparadas. Sempre. E o Senhor determina aquilo que quer para aquele dia. E Ele nos empurrou para aquilo. E hoje, eu quero completar a mensagem de ontem. Hoje eu quero convidar você e eu a deixarmos a vida de infidelidade e fazermos de 2022 o ano de compromisso com a fidelidade. O ano da mudança. O ano em que nós vamos ver a glória de Deus, mas não como Israel, que conseguiu ver os maiores milagres de todos os tempos. E Ivan, só 2 entraram na terra prometida. Se milagre botasse alguém dentro do céu, Israel teria todo entrado em Canaã. O maior pregador de todos os tempos, alguém chamado João Batista, que simplesmente Jesus disse: não teve ninguém maior do que ele, antes e nem depois, só eu sou maior. Ele não operou um milagre. Mas Deus em 2022 vai nos fazer ver milagres. Você está me ouvindo? Como nunca você viu. Você vai ver coisa de se assustar. Mas nossa fé não está fundamentada em milagre. Nossa fé não está fundamentada em sentimentos, em emoções, em realizações. Nossa fé está fundamentada no pastor, que independente de mim e de você, é fiel. Porque ainda quando somos infiéis, ele permanece o quê? Fiel. E eu te convido a fazer de 2022 um desejo forte, um caminhar constante, uma vida dedicada à fidelidade. 2022 é ano de compromisso com a fidelidade. E eu paro e penso, se mesmo sendo o que somos, infiéis, Ele fez o que fez conosco em 2020 e 2021, você já imaginou o que vai acontecer quando eu e você dobrarmos o nosso coração, não só nossos joelhos,
e entregarmos a vida a Ele e dissermos: eu vou ter compromisso com a fidelidade, aconteça o que acontecer. Eu vou caminhar para a fidelidade. Nenhum de nós conseguirá a fidelidade 100%. Um homem chamado John Wesley pregava que era possível, sim, chegar à fidelidade 100%. Mas nosso saudoso e amoroso pastor Gedeon sempre nos dizia: não há possibilidade de ser 100% absolutamente fiel em tudo. Porque nossa carne ainda está presa a esse mundo de morte. Nossos sentimentos ainda têm que alcançar a completude da palavra de Deus. Mas dá para chegar ao máximo possível, de tal forma que um dia até o nosso corpo será transformado, ou com a ressurreição, ou a volta de Cristo. Convite à fidelidade. Que tal eu e você, em 2022, não abrirmos mão da fidelidade? Fidelidade, em primeiro lugar, familiar. Abra Provérbios capítulo 5. Sim, abra Provérbios capítulo 5. Olha que interessante. Quando você e eu pegamos o livro de Provérbios, capítulo 5, você tem exatamente um aviso sagrado de Deus, que esta tarde eu quero trazer a muitos dos amados irmãos, e garanto que não precisarei explicar nada, porque a palavra é tão simples, tão direta, tão clara, que não precisa nem desenhar, como os meninos dizem. Escute. Por Cristo, 2022, se em nosso meio ainda existe alguém que está brincando com o casamento e com o matrimônio, eu te convido a desfrutar da fidelidade matrimonial. Sabe por quê? Porque Provérbios capítulo 5 manda um recado a talvez alguém que me hoje escute, possa abrir o coração e entender que, capítulo 5, filho meu, atende a minha sabedoria, a minha razão inclina o teu ouvido, para que conserves os avisos, e os teus lábios guardem o conhecimento, porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel. Não vem me dizer que a mulher estranha não é maravilhosa. Os lábios dela destilam favo de mel. O paladar dela é mais macio que o azeite. Mas o seu fim é amargoso como o quê? E agudo como a espada de dois o quê? Quem se mete com ela, desce os seus pés ao quê? E os seus passos firmam-se no inferno. Ela não pondera as veredas da vida. As suas carreiras são variáveis e não conhece. Agora, pois, filhos, dá-me ouvido, e não vos desvieis das palavras da minha boca. Afasta dela o teu caminho, e não te aproximes da porta da sua casa, para que não des aos outros a tua honra, nem os anos aos cruéis, para que não se fartem os estranhos do teu poder, e todos os teus trabalhos entrem na casa do estrangeiro, e gemas no teu fim, quando consumirem tua carne e teu corpo. E digas: como aborreci eu a correção, e desprezei em meu coração a repreensão, e não escutei a voz dos meus ensinadores. Aqui é simples. Quem se envereda pelo caminho do adultério, para tentar manter a dupla ou tripla vida, vai ter que pagar caro. Vai ter que pegar os grandes anos da sua vida e jogar para os outros.
Eu não sei porque o Senhor me dirige a uma palavra como essa. Ele é Senhor. Mas eu sei que alguém que está me ouvindo agora, e que está pensando na destruição do seu lar, o conselho de Deus para você esta tarde é: fidelidade matrimonial. Sabe o que é isso? Olha o versículo 14. Perdão, 15. Bebe da água da tua o quê? E das correntes do teu o quê? Dermar-se-iam para fora das tuas fontes, e pelas ruas do ribeiro das águas, sejam para ti e só para ti, e não para os estranhos contigo, e seja bendito o manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Ela tem águas, ela é poço de onde vem riqueza. Eu não vou aprofundar o conhecimento e entendimento, mas o que havia de maior riqueza na época de Salomão, nessa época aqui, é água. É poço com água. Porque ali a seca era muito grande. Louco. Sai desse caminho. Olha para a cisterna que tu tens, lá tem água. Água limpa. Água boa. Água viva, água cheia de alegria, de energia, de paz, de fidelidade. A escolha é tua, a escolha é minha. Quer entregar aos outros o teu trabalho? Pastor, então, se eu de repente olhar para a infidelidade matrimonial, então é uma boa ideia eu trair com alguém casado, porque pelo menos, se o outro também é casado, ninguém vai explorar ninguém. É? Veja o capítulo 6, versículo 20 em diante. Filho meu, guarda o mandamento do teu pai, não deixe a lei da tua mãe, ata-os perpetualmente ao teu coração e pendura ao teu pescoço. Quando caminhares, isso vai te guiar. Versículo 24, para te guardarem da mulher e das lisonjas da estrangeira. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem prendas com os teus olhos, porque por causa de uma prostituta se chega a pedir um bocado de pão, e a adúltera anda à caça de preciosa vida. A tua vida é preciosa, ela quer te caçar. Tomará alguém fogo nos seios, sem que suas vestes se queimem. Raciocina, andará alguém sobre brasas, sem que queime os pés. Assim será o que entrar a mulher do seu próximo, não ficará por inocente. Não se injurie o ladrão, quando furtar para saciar sua alma, tendo fome, mas encontrado, pagará 7 vezes, tanto dará sua fazenda de sua casa. O que adultera com uma mulher é falta de entendimento e destrói sua alma. Achará castigo, vilipêndio, opróbrio, porque furioso é o ciúme do marido, e de maneira alguma te perdoará no dia da vingança. Escute. 2022 é ano de compromisso com fidelidade familiar. Nada vai retirar a alegria do casamento e da vida a dois que Deus me deu. Nada vai abalar, nada vai retirar. Eu
tenho tudo aquilo que preciso em minha esposa tem tudo que precisa em mim, e a felicidade é essa, somos um. É ano de fidelidade, em nome do Senhor Jesus. Se alguém que me escuta agora entrou nesse caminho, sai antes que a morte te encontre. Antes que a morte, a vergonha, o vitupério te encontre. Hoje é dia de decisão. E em nome do Senhor Jesus eu oro por tua vida, para que tu não caias na cilada da infidelidade familiar. Mas 2022 é também ano de fidelidade trabalhista. Sim, o Senhor vai me honrar, o Senhor vai estar comigo, o Senhor vai me dar o pão de cada dia. Mas eu tenho que literalmente acabar com a brincadeira de querer colher o que não plantei. Ou às vezes até colher onde não plantei. Ou às vezes até colher mais do que plantei, porque de Deus não se zomba. A gente vai colher aquilo que a gente, o quê? Plantar. Escute o que eu estou te falando. Olha que interessante para aqueles que se perderam no tocante à fidelidade do trabalho e pensam que podem viver uma vida de dorminhocos, uma vida de sono, uma vida em que nada faço e tenho tudo no final do mês na minha conta corrente. Provérbios capítulo 6, do versículo 6 a 11 diz assim: vai ter com a formiga o preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio, a qual não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão, e ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Até quando dirás um pouco de sono, um pouco de toscanejar, um pouco de cruzar de mãos, e um pouco para estar deitado? Assim sobrevirá a tua pobreza, como um ladrão, a tua necessidade, como um homem armado. Eu sei que a maioria dos irmãos que estão aqui não precisaria ouvir isso, mas eu não sei porque o Senhor me determina, Ele o sabe. Eu quero conversar com aqueles que estão me ouvindo hoje à tarde, e esta pregação está chegando a você, esse sermão está chegando a você em algum momento da sua vida. Eu sei que nós tivemos a pandemia, eu sei que nós tivemos auxílio emergencial, eu sei que nós tivemos auxílio da igreja, eu sei que ninguém passou fome, ninguém passou necessidade. Graças a Deus, num país tão grande como o Brasil, o Estado se mobilizou e veio alguma coisa, e eu sei que as organizações sociais como as igrejas se organizaram, e se você teve um pouco de calma, tudo chegou na tua casa. Mas a pandemia está terminando e está na hora de levantar, está na hora de sair, está na hora de trabalhar, está na hora de produzir. Deus está contigo e Deus vai te abençoar. Crê no Senhor, crê na graça do Senhor, crê na misericórdia do Senhor. Acorda cedo, te dedica, estuda até tarde, pega a mocidade da tua vida e vai investir, para quando chegar o inverno você ter o que comer. Pega o verão da tua existência e investe no trabalho. Eu fiquei aterrorizado com uma estatística de que simplesmente, eu espero que isso seja em verdade, estou tentando achá-la de novo, simplesmente 45% de todos aqueles que necessitaram do auxílio emergencial estão desejando uma nova onda de Covid. Deus de misericórdia. Deus de misericórdia. O Senhor tenha misericórdia da nossa nação. O Senhor nos faça crescer. O Senhor produza em nós espírito de trabalho,
de vontade, de determinação, vai, abre aquele fogão, faz aquele bolo que você sabe fazer, porque Deus vai te ajudar a vender sim. Vai lá, abre a tua oficina, o Senhor vai te mandar os clientes. Sai para a vida, estuda, o Senhor vai te abençoar. Como nunca está surgindo concurso, o Senhor vai te abençoar. Crê no Senhor, mas te levanta em nome do Senhor Jesus. Fidelidade trabalhista, fidelidade de trabalhar, de não querer pegar o que não é seu, de lutar, de chegar, até chegar ao sonho. Eu em 6, 7 anos ia chegar num sonho, que eu comecei a trabalhar muito cedo, e eu ia conseguir me aposentar, e aposentando, eu ia conseguir investir minha vida integralmente a serviço do Senhor. Veio uma maravilhosa reforma. De 5, 6 anos, eu estou pegando 15 a 17 anos de serviço extra, por baixo. Olha que delícia. Agora eu vou reclamar? É lógico que não. Eu tenho que me alegrar, pelo menos eu estou andando. Estou comendo, estou saindo, tenho que comer, tenho que beber. Então, irmãos que estão aqui, estão aposentados, meu Deus do céu, como Deus abençoou vocês. Como vocês são abençoados da parte do Senhor. Que vida maravilhosa o Senhor deu a vocês. Então peguem essa vida, invistam no Evangelho, invistam na graça de Deus, invistam na bênção do Senhor. Eu paro e penso, eu olho, não consigo ver direito, mas talvez Sorilene esteja no nosso meio. Sorilene já se aposentou, mas ela não abre mão de um dia, de estar na igreja, de estar na presença do Senhor, de ajudar a mocidade, de fazer comida, de levantar e fazer isso, fazer aquilo. Irmãos, essa é a nossa vida. Falo dela porque posso falar. Posso dizer, não estou dizendo que as outras irmãs não façam, mas o que eu estou te dizendo, fidelidade no trabalho. Nós fomos feitos para trabalhar, produzir dignamente. E se você chegou à grandiosidade da aposentadoria, pega teu tempo e investe na obra do Senhor. Vai gerar no céu riqueza espiritual. Vai gerar galardão para você. Pastor, não sei o que fazer, não sei como fazer. Você sabe. Você é inteligente. Um bolinho que você faz e leva para um amigo e diz, ó um bolo para você. Ai, mas você é tão meu amigo, ótimo, então vamos para a igreja. Sério, a gente tem que granjear todo mundo com os tesouros da iniquidade mesmo, para trazer para a presença do Senhor, e acabou. Ele está voltando. A gente tem que ver o máximo de povo salvo. Fidelidade no trabalho. Graças a Deus a nossa igreja não tem problemas com isso. Aqui nós temos só trabalhadores, e dizimistas, e ofertantes, e gente que ama o Senhor, e até aqueles que passaram dificuldades durante a pandemia, o Senhor está levantando. E eu te digo em nome do Senhor, te levanta, vai nessa força, porque o Senhor está contigo em 2022. Fidelidade financeira. Sim, fidelidade financeira. É ano de não jogarmos dinheiro fora. Abra comigo, por gentileza, em Provérbios, capítulo 6, do versículo 1 a 5. Olha o que diz a palavra do Senhor. Filho meu, se ficares por fiador do teu companheiro, se deres a tua mãe ao estranho, enredastes com as palavras da tua boca, prendestes com as palavras da tua boca, faz, pois, isso agora, filho, livra-te, pois já caístes na mão do teu companheiro. Vai, humilha, te implora, paga a conta. Não dê sono aos teus olhos e nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e a ave da mão do passarinheiro. Por Cristo,
Não pega o dinheiro que tinha que ser para você e para a tua casa e jogue fora com os outros. O que Deus deu para você foi para você. O que Deus deu para sua esposa foi para sua esposa. Eu não estou dizendo que nós não temos que ajudar os irmãos necessitados. Mas eu estou dizendo que amor tem limite. E loucos, só loucos. E o Brasil está cheio. Por amor a ABC, se tornam fiadores e depois não sabem por que perderam a casa, o carro, os bens e a vida. Em nome do Senhor Jesus, eu venho te dizer uma coisa simples. Existem duas palavras na existência do crente: sim, sim, e não, não. Não jogue fora nenhum recurso que Deus deu para você e para a tua casa. Fidelidade financeira com tua esposa, fidelidade financeira com teu marido, fidelidade financeira com teus filhos. Vai ser fiador dos outros e vai perder a tua casa. Onde é que vão ficar teus filhos? Onde é que vai ficar tua mulher? Como é que fica a tua cara? Deus deu 100. Louve a Deus, viva com 100. Deus deu 300, louve a Deus, viva com 300. Uma estatística já provou que os crentes, eles não entendem isso. São aqueles que no Brasil mais ganham mediamente. Ou seja, não ganha nem muito nem pouco, médio. E são os que têm a melhor vida no Brasil. Eles não entendem isso. Sabe por quê? Fidelidade o quê? Financeira. Não joga fora aquilo que Deus deu para você e para a tua casa. Fidelidade financeira familiar em primeiro lugar. Agora é óbvio, sobrou um pouco. Meu coração vai se fechar? Não. Eu vou me abrir para abençoar quem está precisando. Eu vou estender as mãos ao aflito, ao necessitado. Mas antes a gente paga a conta de água, de luz e de telefone de casa, para depois ajudar a conta de água e luz e telefone do meu irmão. Ouviu isso? Fidelidade financeira passa, em primeiro lugar, pela fidelidade financeira familiar, mas também pela fidelidade financeira eclesiástica. E aí é fácil. Olha que interessante. Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3. Todo mundo sabe esse texto. Do versículo 5 ao 9 diz: confia no Senhor de todo o teu o quê? Coração. E não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, entre você, o seu entendimento, e Deus, vale quem? Deus. Não seja sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor, aparta-te do mal. Porque isso vai ser remédio para você. Honra ao Senhor com a tua o quê? Fazenda. E com as primícias da tua o quê? Renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão o mosto dos teus lagares. Ah, mas para mim isso é Velho Testamento, isso não vale. Então pega tudo que eu te falei até agora, que tudo está no livro de Provérbios, e joga tudo fora.
faça a prova. É a única parte que Deus diz, faça a prova, faça a prova, faça a prova. Malaquias capítulo 3, faz prova. Para ver se eu não abro as janelas dos céus. E não derramo sobre você. Irmãos, fidelidade financeira, eclesiástica. O Senhor me deu 1.000, 900 eu vivo, 100 eu devolvo para Ele, que nem precisa do que eu estou devolvendo. Mas eu devolvo, porque lá em Malaquias diz que Ele quer que a casa dele se encha. Sabe por quê? Porque a casa dele, cheia de riquezas, alcança a todos na face da terra. Irmãos, eu vi na pandemia um povo que eu pensava que não existia. Você! Eu vi na pandemia o amor de cada um de vocês ao dizimarem, ao ofertarem, ao entregarem. E eu vi ninguém da igreja padecendo necessidade. E é porque Verinha não narra todos os fatos que existem. A gente não pode ficar fazendo propaganda com desgraça alheia. Mas ninguém passou fome, ninguém passou necessidade. A água não foi cortada, a luz não foi cortada, a misericórdia de Deus chegou. Talvez não tenha chegado em tudo que você e eu precisamos, mas chegou no dia a dia. Sabe por quê? Por causa da tua fidelidade financeira eclesiástica. Eu não tenho acesso aos dados econômicos financeiros da igreja. Esses são restritos à tesouraria e à presidência. Eu não sei se estou falando com todos dizimistas ou se no nosso meio existe ainda alguém que não é dizimista. Se existir, que eu não creio, é por duas ordens: ou porque você ainda não está trabalhando, e nós vamos orar e Deus vai te abençoar em 2022. Ou porque talvez o teu coração esteja endurecido. E se o teu coração estiver endurecido, ouve hoje a palavra de Deus e em 2022 diz: eu vou louvar a Deus com os meus dízimos. Eu vou ser fiel ao Senhor com minhas ofertas. E como eu não acredito mesmo, eu vou fazer prova. Eu quero ver o que vai acontecer. Não tem problema, faça a prova. Mas eu te chamo a fidelidade. Um testemunho pessoal. O Senhor, nesta época de pandemia, antes dela, me concedeu viagem que eu pensei que nunca poderia fazer na vida. E engraçado que a viagem foi aberta para mim exatamente depois do momento em que minha esposa chegou para mim e disse: olha, além do dízimo, além da ajuda, além disso, além daquilo outro, nós vamos dar esse valor grande aqui, todo mês, de oferta para construção. Eu olhei para a cara dela, eu vi a fé da minha esposa, e aí eu comecei a suar, como estou agora. Eu disse: Senhor, obrigado. Irmãos, eu fui aonde eu pensei que não poderia ir. E eu vi o que eu sempre tive desejo de ver. Sabe por quê? Porque quando a gente dizima, o Senhor abençoa. Mas quando a gente oferta, sabe, oferta é extra, oferta é um amor maior, oferta é algo além, oferta é graça, é imerecida,
volta para a gente que a gente não tem noção de como veio e como fez. Você já ouviu dizer de servidor público que simplesmente tinha crédito consignado e banco devolveu para ele valor? Não olhe para mim, não foi comigo. Mas eu ouvi o testemunho hoje. Hoje eu ouvi o testemunho do irmão dizendo, bateu lá na minha conta dinheiro, porque quando você é servidor público, você pode pegar um dinheirinho no Banco Alfa da Vida, não é verdade? No BRB, o juro é baixinho, aí você constrói a parte da casa que quer, entendeu como é que é? E aí vai pagando em suaves e eternas prestações. Felipe, nunca faça isso não, Felipe, viu? E Jesus vai te fazer muito rico, viu, meu filho? Então, mas não faz isso não. Servidor público é que não tem juízo. Aí vai, pega. Irmãos, o menino chega para mim e diz, tu acredita que ao invés do banco descontar tanto, o banco devolveu tanto? Gente, 2022 é ano de fidelidade familiar, fidelidade no trabalho e fidelidade financeira, dentro da minha casa e na minha igreja. E nós não vamos abrir mão disso. Mas agora vem a maior das fidelidades. 2022 é ano de, estou terminando, fidelidade à grande comissão. Oh, glória a Deus. Cada um de nós um evangelista. Cada um de nós um discipulador. Cada um de nós com uma alma. Meu irmão, nós vamos começar as oficinas de evangelismo. Você quer? Oficina de evangelismo. Eita, pastor, o que é isso? Não tem oficina para você aprender a costurar? Não tem oficina para você aprender a escrever? Não tem oficina para você aprender? Pois é, nós vamos ter nossas oficinas de evangelismo. E nós vamos passar para cada um de vocês técnicas de evangelismo. E você vai ver a melhor técnica para você. E você vai aplicar com vizinhos, você vai aplicar com familiares, você vai aplicar com amigos. E você vai ter sim, até o final de 2023, uma alma, 2 almas, 3 almas, 4 almas. E nós vamos te ensinar a discipular em nome do Senhor Jesus. Inclusive temos a nossa revista de discipulado. A gente te entrega, você lê com a pessoa, e ao final de 2023, talvez tenhamos que fazer 2, 3 cultos, não sei. Será que o Senhor pode cumprir esse desejo? Olha o que diz Mateus. Mateus, abra comigo. Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28. 2021 é ano de fidelidade à grande comissão. Nós não vamos ficar mais parados e quietos. Nós vamos nos levantar na autoridade do Espírito Santo e nós vamos levar essa pátria aos pés do Senhor Jesus. Eu creio nisso. Eu creio porque Jesus falou o que falou aqui para 12. E eu estou falando essa tarde a muitos mais do que o número de 12. O Senhor vai sim nos levantar. Olha o que Cristo disse. Versículo de número 18. E chegando Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós vamos pregar o Evangelho. Nós vamos discipular. Nós vamos ganhar gente para Jesus. Cada um Pereira. Basta um. E daquele mais um. E daquele mais um. E daquele mais um. E o Senhor terá misericórdia de nós. Assista às oficinas de evangelismo.
e bota na prática e vai dizendo para mim o que está acontecendo, e Deus vai nos abençoar. É sério. Nós vamos ter problemas, se Deus quiser, em 2022, 2023, 2024. Nós vamos ter que ter ônibus para buscar. Nós vamos ceder nosso carro. Nós vamos abrir espaço. A gente vai trazer a mulher 20 minutos antes, vai sair. Aí sai talvez você e a mulher para cantos diferentes, para pegar pessoas diferentes, para trazer para a presença do Senhor. Deus vai ter misericórdia. É ano de fidelidade. A gente não pode continuar deitado, dormindo, em berço esplêndido, mar profundo e céu azul. O Senhor está voltando. E eu e você temos que nos levantar. Fidelidade. Eu não vou perguntar o que perguntei ontem à noite. Você pregou, testemunhou de Jesus para alguém ano passado? Responderão. Sem nenhum problema. Esse é o tempo da oportunidade. Deus te deu 2022. E você vai evangelizar como nunca. Você vai semear como nunca. Você vai pregar como nunca. Você vai dizer do Senhor como nunca. E você vai trazer multidões para o Senhor Jesus. Abra 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2. Fidelidade à grande comissão. 1 Timóteo, capítulo 2. Diz assim, versículo 1 a 4. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões, ação de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenham uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Compromisso com oração. Compromisso com oração. Compromisso com oração. Fidelidade à vida de oração. Eita, mas que lindo. É para a gente ter paz, para viver bem. Não, não é só isso não. Sabe por quê? Versículo 4 diz: porque Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É orar por almas, é orar pelo Gama, é orar pela cidade ocidental, é orar pelo Valparaíso, é orar pela Ceilândia, é orar por Santa Maria, é orar, e dizer: Senhor, dá-nos esta cidade, Senhor, dá-nos esta cidade, Senhor, dá-nos esta cidade, Senhor, meu vizinho não pode ir para o inferno, Senhor, minha mãe não pode ir para o inferno, meu pai não pode ir para o inferno. Irmãos, fidelidade à grande comissão significa não só abrir a boca e pregar o evangelho, mas viver uma vida de oração pela salvação de almas. Eu não estou dizendo que é errado eu e você orarmos para que Deus nos abençoe, para que Deus esteja conosco, para que Deus nos edifique, para que o Senhor nos dê isso, aquilo que precisamos, mas dificilmente nós oramos pela salvação, e isso aqui é que agrada a Deus. Se tem uma oração que agrada a Deus, se tem uma oração que traz ao Senhor felicidade, a oração por salvação. 2022, compromisso com a fidelidade familiar, adeus adultério. Com a fidelidade no trabalho, adeus preguiça. Com a fidelidade financeira, adeus avareza. Com a fidelidade à grande comissão, adeus a vergonha. Porque o que é que nos tira a possibilidade de dizer que o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia? Vergonha. Vergonha do crucificado? Mas acima de tudo,
2022, ano de compromisso com a fidelidade, a salvação. Abra 1 Tessalonicenses, é só voltar, você está em Timóteo, é só voltar. Capítulo 5. Versículo 23. Compromisso com fidelidade à salvação. O mesmo Deus de paz vos santifique em o quê? Tudo. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não vamos mais abrir mão da salvação. Nós não vamos mais brincar com o Evangelho. Nós não vamos mais fantasiar o mundo espiritual. A minha língua tem que servir a Deus. Os meus olhos têm que servir a Deus. A minha mão tem que servir a Deus. Meus pés têm que servir a Deus. Meu corpo tem que ser santificado para a obra do Senhor. Os meus sentimentos têm que glorificar a Deus. As minhas emoções têm que estar à altura do que Deus é. O meu coração tem que amá-lo com toda a força. A minha inteligência tem que brotar e viver para Ele. Eu tenho que ser santificado na alma. E eu tenho que ter os momentos de espiritualidade profunda, porque meu espírito tem que ter contato com Ele. Eu tenho que chorar na presença dEle. Eu tenho que clamar por Ele. Eu tenho que viver à altura dEle. Irmãos, 2022 é ano de compromisso com a fidelidade no tocante à salvação pessoal. É interessante que Paulo termina a sua vida dizendo: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei o quê? Tem uma carreira, nós vamos completar e nós vamos guardar a fé. Será que o Senhor volta ao final de 2022? Ano de compromisso com a fidelidade. Em primeiro lugar, fidelidade familiar. Adeus adultério. Segundo lugar, fidelidade no trabalho. Adeus inércia e preguiça. Terceiro lugar, fidelidade financeira. Adeus avareza. Em nome do Senhor. Quarto lugar, fidelidade à grande comissão. Adeus ao relaxo espiritual. Você já viu que hoje recomeçou? Coloque aí, Josué, a leitura bíblica anual, diária. Você já viu que recomeçou? Eu não vou perguntar aqui a quem dos irmãos que conseguiu ler a Bíblia toda em um ano. Mas aqueles que conseguiram, que alegria chegar em Apocalipse 22 e dizer: consegui ler a Bíblia uma vez. Agora, se você não conseguiu, eu não te condeno. A vida é difícil, mas esse ano vai dar. A gente já está recomeçando, hoje, Gênesis 1, 2 e 3. Para que você tenha firmeza espiritual, não tem só a leitura bíblica da Bíblia em um ano, tem a leitura bíblica diária. Que inclusive hoje, terminou o livro de quê?
Josué. E escute, sabendo perfeitamente que existe a necessidade de um cuidado muito grande com a salvação pessoal, conservação do corpo, da alma e do espírito. Na próxima semana, nós vamos ter uma semana muito especial. Eu creio que os irmãos conhecem o diácono Mateus. Fica em pé, Mateus. Ele deve estar lá fora cuidando, né? Isso. Chama o Mateus para mim. Isso. Primeira semana de saúde espiritual e física. Para todas as igrejas. Dicas simples. Ali está, ó. Estão vendo o rapaz? É diácono da igreja. Com conhecimento e sobre a parte física. E ele estará como instrumento de Deus esta semana e a próxima, para que meu corpo e o seu comecemos a olhar com calma e tranquilidade para cuidados quanto a ele, porque nós temos que preservar a integridade corporal, espiritual e almática para a vinda do Senhor Jesus. Obrigado, Mateus. Escute. A igreja tem interesse que você chegue aos 80, 90 anos como a irmã Francisca. Francisca, meu amor, faz assim. Ela não falta um culto. Você entendeu? A gente quer que você chegue com vigor físico. Só que nós não vamos somente cuidar do teu corpo, nós vamos cuidar também da tua alma. Nós vamos cuidar da tua alma. É por isso que você vai todo dia abrir a palavra de Deus na leitura bíblica anual. E ao final deste ano você vai dizer: eu venci, eu consegui pela primeira vez na minha vida ler a palavra de Deus. E ela falou no meu coração, ela falou na minha alma, ela falou na minha vida. E olha que os pontos mais difíceis e horríveis de se entender a palavra de Deus já passou. Porque, meu irmão, depois que você lê Gênesis e depois Êxodo, que chega em Levítico, mas graças a Deus, Arnaud e companhia nos ajudaram em Levítico. Aí depois veio Números, a igreja sede pegou, Deuteronômio, a igreja sede junto com a igreja ali de Formosa, e ficou tão fácil, tão lindo, tão maravilhoso, tão gostoso, de tal forma que ao ler o Novo Testamento todo, não entendeu alguma coisa, dá para ver um capítulo e ouvir a explicação, e se tiver dúvida, ligue. Som, fique em pé. Tira a máscara. Está vendo? É o menino que falou sobre a morte de Moisés. E foi lindo. O garoto é bom de Bíblia. Aprendeu direitinho com o papai. Sente-se, meu filho. Você está vendo a igreja que você está? Tem talento para tudo que é lado. Nós temos pastores, mas também temos meninos que estão crescendo no Evangelho, e falando, e crescendo, e entendendo. E, irmãos, tem pão. Tem muito pão. Tem muita palavra. E o Senhor vai fazer em 2022 o que Ele andou prometendo. Uma mudança de dentro para fora. E nós vamos viver
à altura da palavra de Deus. Você acha que nós vamos cuidar só do teu corpo? Não, a gente vai cuidar da tua alma. A gente vai cuidar dos teus sentimentos. Porque o Senhor é bom e eterna a sua o quê? Misericórdia. Você vai ler Gênesis e Deus vai falar com você. Você vai ler Êxodo e o Senhor vai falar com você. Você vai ver Levítico, o Senhor vai falar com você. Depois dessas 2 semanas em que o amado Mateus vai nos fazer sair de casa e pelo menos fazer uma caminhada dentro de casa, que é a finalidade, pelo menos isso. Aí a gente vai voltar com Juízes. E que livro lindo, que livro fantástico, que livro espiritualmente elevado. E nós vamos, depois de Juízes, um por um dos livros históricos, e você vai crescer na graça e no conhecimento, e você vai para o céu em nome do Senhor Jesus. Mas você vai levar outros. O Senhor vai te levantar com graça e com poder. O Senhor vai te usar em milagres e maravilhas. O Senhor vai te usar em prodígios. Você vai ser um dos homens e uma das mulheres, um dos jovens, uma das crianças mais usadas por Deus, porque Deus quer te usar. E o Senhor vai te usar. 2022. Compromisso com a fidelidade. Grave isso. Receba esta palavra de vitória. Crê no Senhor Jesus. Se de repente eu e você estávamos pensando que 2022 ia ser tão difícil quanto 2020 e 2021, eu te aviso, vai ser pior. Mas o Senhor vai levantar sua glória. O Senhor vai levantar sua graça. O Senhor vai ter misericórdia. O Senhor vai agir. O Senhor vai operar milagres. O Senhor vai operar maravilhas. O Senhor vai derramar do seu Espírito. Nós vamos voltar a ter batismo com o Espírito Santo. Nós vamos ter jovens que não tenham vergonha de falar em línguas. Porque quem fala em línguas, fala em mistério com Deus. Nós vamos ter homens que levantem os braços e glorifiquem o nome do Senhor. Nós vamos ter uma igreja de oração em nome do Senhor Jesus. Acabou essa história, o Senhor vai nos levantar com graça, misericórdia e poder. E você e eu, nós veremos a glória de Deus. 2022. Ano de compromisso com a fidelidade. Familiar, trabalhista, financeira, social, pessoal, porque meu corpo, minha alma, meu espírito serão dedicados a Deus. O Senhor terá misericórdia. Fique em pé agora.